Amém, que bom estar com vocês. Vocês ainda estão aí? Sim ou não? Vamos fazer uma coisa? Vamos orar um pouco mais, se você puder ficar de pé. Eu tenho ido em alguns lugares e revisto alguns amigos. E o que eu tenho ouvido acerca do que o Senhor está fazendo no Brasil é: volta para aquele lugar voltado de sangue, manchado de sangue, aquele lugar talvez desconfortável, aquele lugar que fede a cruz. Volta para aquele lugar. Sabe, o Senhor, Ele entregou e disse assim: eu quero que todas as vezes que vocês comerem e beberem, vocês tenham uma lembrança. Senhor, qual é a lembrança? É da chave do apartamento novo? É porque eu comprei um carro zero? Não. Eu quero que vocês lembrem que eu morri, porque vocês não vão esquecer do carro novo, vocês não vão esquecer do apartamento e da casa, vocês não vão esquecer que passaram na faculdade, mas vocês tendem a esquecer da cruz. Então todas as vezes que vocês beberem e comerem em meu nome, eu quero que das entranhas de vocês saia um testemunho: que eu morri, mas eu vou voltar. Que eu morri, mas eu vou voltar. Escuta isso. Por que eu quero que você ore? Porque tem uma oração dentro de você que nunca foi orada, esperando para sair. É como que se houvesse palavras nesse lugar, no ar, esperando alguém com a bravura suficiente para capturar e dizer: eu carrego essa palavra para mim. Então, por favor, abra a tua boca e comece a orar. Pastor, eu não sei o que orar. Agradeça porque você está respirando. Esses dias eu estava com a Kátia, minha esposa é tão linda. Lá em casa a gente tem um costume de... a nossa refeição é o café da manhã, a nossa refeição principal. E a Kátia, ela é muito cuidadosa, ela coloca a mesa, ela pega o melhor prato, a melhor jarra de suco. Ela faz uma coisa extraordinária. E aí, dia desse eu disse assim: Kátia, que café da manhã fabuloso que temos todos os dias. A gente senta e conversa, na verdade ela fala e eu ouço. E amém por isso. E eu fiz uma pergunta: pelo que é que nós devemos agradecer? E ela olhou para a mesa e falou: porque a gente tem uma mesa de vidro bonita, com cadeiras de boa madeira, ou porque a mesa está farta? Eu falei: não, agradeça porque nós temos o apetite. Porque tem tanta gente que tem tudo isso, mas não consegue comer, porque está doente. Você tem tantas razões para agradecer. Começa a expressar isso agora. Vamos balançar o candeeiro nesse lugar um pouco mais. Vamos encher um pouco mais esse lugar de fumaça. Você pode fazer isso? Então comece a orar, cara. Comece a orar, menina, menino, homem, mulher. Diga assim: Senhor, eu te agradeço porque Tu és bom. Eu te agradeço porque eu não servia para nada, eu era improvável, mas o Senhor olhou para mim e disse: eu vou amar esse cara, eu vou amar essa menina. Senhor, eu te agradeço porque antes a minha alegria era um pino de cocaína, mas agora a minha alegria é a Tua presença. Você tem tanto para orar, cara. Começa a orar e diz assim: Deus, eu te amo porque Tu és o meu Deus. Eu te abandonei, mas Você nunca me abandonou. Gratidão, começa a expressar gratidão. Pastor, eu não consigo, deixa eu te ajudar. Senhor, nós agradecemos pela Tua bondade, porque nos Teus elásticos de amor o Senhor conseguiu chegar nessa geração, chegou nessa casa, chegou nos pastores dessa casa, chegou nos irmãos, irmãs, meninos e meninas. E nós agora louvamos o Deus do céu, aquele que é o Pai de Jesus Cristo, e declaramos: nós não vamos renunciar ao sangue, nós não vamos renunciar à cruz. Sabe, as coisas podem ficar bonitinhas, a gente vai aprender novas músicas em Lá menor, mas tem uma canção da cruz, mas tem uma canção do sangue que não vai sair de dentro de nós. Nós vamos continuar amando isso. Nós vamos continuar amando isso. Oh, Senhor, Tu és bom. Tu és maravilhoso, Senhor. Oh, Deus, eu Te amo porque de forma tão assombrosa Você me resgatou. Logo eu, um pústula, alguém que não prestava para nada, Você olhou para mim e disse: eu vou amar esse cara até o final. Eu vou amar esse cara até o final. Sabe, eu provavelmente não vou falar
nada novo aqui, porque o Rodrigo fala tantas boas coisas com vocês. Mas quando eu me deparo sobre Muralha de Jericó, sobre aquele episódio, aquilo é impressionante. Mas quando eu era jovem, na minha pequena biblioteca haviam alguns livros, que eram 2: Deuses, Túmulos e Sábios, e a Bíblia tinha razão. E eu lia aqueles livros assim, entusiasmado, não tinha internet. E aqueles livros tentavam ensinar ou explicar por que a muralha ruiu. Cara, não me importa porque a muralha ruiu. O que me impressiona é o pedacinho que ficou de pé. O pedacinho da prostituta ficou de pé. Todo o restante caiu. Senta um pouco, eu estou empolgado demais. Você deve orar mais pela minha vida. Fala assim: Senhor, desempolga um pouco esse maluco. Sabe, deixa eu te contar uma coisa. Em qualquer lugar do Brasil que você vai, geralmente é assim. Quando eu vou tentar falar sutilmente, porque eu estou nessa casa e é uma casa linda e eu quero respeitar. Não sei se as crianças estão aqui. Eu vou tentar ser gentil nas palavras, tá bom? Se você não entender, você pergunta para quem está do lado. Mas na maioria dos lugares no Brasil que você vai, quando um bordel está funcionando, coloca uma lâmpada vermelha do lado de fora. E quando o bordel não está funcionando, a lâmpada vermelha apaga. Quando você remonta para a história de Raabe, deixa eu te falar uma coisa. A cor vermelha era uma cor difícil de você tingir alguma coisa, era caro. Não era algo tão simples, exceto se você tingisse pelo sangue. Mas certamente ali não era sangue. Então aquela corda vermelha que Raabe usou, provavelmente, isso é o Edson dando uma viagem, tá? Mas provavelmente era a corda que ele esticava na janela para dizer: o bordel está aberto. Vocês podem vir que o bordel está funcionando. Os espias chegam lá e ela diz assim: sabe, eu tenho ouvido falar, a glória do teu Deus chegou até nós temos ouvido falar do teu Deus, é incrível. Eles falaram: então pega a marca da vergonha e coloca na janela. Você coloca a marca da vergonha. E quando Josué chega, agora a marca da vergonha é a marca da salvação. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei qual é a razão que você tem para se envergonhar. Eu tenho muitas. Mas o Senhor me curou de todas elas, porque a marca da minha vergonha foi tingida pela cor vermelha. Então agora já não é mais a minha vergonha que está aparecendo. O bordel fechou para sempre. Agora o que está aparecendo é a marca do sangue de Jesus. Então, por favor, marque a sua vida, não com a marca dos seus traumas, dos seus dramas, mas com a marca do sangue de Jesus. A igreja brasileira, talvez esse seja o último tempo da igreja brasileira, ela vai ser novamente tingida pela cor vermelha. Sabe, as nossas plataformas, as nossas mensagens, as nossas palavras vão ter cheiro de sangue. Vai ficar desconfortável, vai ficar politicamente incorreto, mas nós não vamos mais conseguir tirar o sangue de Jesus das nossas mensagens. A gente vai tentar ser politicamente correto, mas de vez em quando vai sair a palavra cruz, vai sair a palavra morte, mas também vai sair a palavra ressurreição. Aleluia. Eu falei, não sei se o pessoal da mídia, eu perguntei para o Rodrigo se eu podia falar algumas coisas muito pessoais. Eu acho que eu nunca falei essas coisas em lugar nenhum, então se falei para meia dúzia. Eu espero que a galera tenha sensibilidade de não ir botar o ar, entenda quando é, né? Mas até agora tudo bem. Mas um dia, havia um homem, irmão, se eu tropeçar aqui, você fica tranquilo, tá? Eu já tropecei 2 vezes hoje, tem alguma coisa diferente acontecendo comigo lá na igreja, na outra igreja. Mas um dia eu fui carcereiro de um cara. Qual era a habilidade desse cara? Ele invadiu o paiol das forças especiais. Então você sabe o que é FE no exército? Alguém sabe? Então pensa assim, os caras são muito bravos. E esse cara teve a habilidade, eu acho que ele era também das forças especiais, e ele invadiu o paiol para roubar explosivos, C4, munição e armas, e me colocaram como carcereiro dele. Então eu fiquei como carcereiro desse cara. Mas lá dentro, ele conheceu Jesus. Eu do lado de fora das grades, ele do lado de dentro. E aí alguém deu um violãozinho para ele. E ele começou a cantar algumas canções que marcaram a minha vida. Há cerca de 10 ou 15 anos atrás, uma dupla de meninos, de crianças, achou essa música como quem acha algo no lixo e começou a fazer palhoça. Começou a fazer brincadeira com essa música, cantando desafinado. E Deus falou assim para mim: Edson,
Eu posso tirar do monturo uma riqueza. Eles pensam que estão brincando, mas eu estou levantando de novo. Essa canção é a música da minha vida, que chama Os Galhos Secos de uma Árvore Qualquer. Eu era essa árvore qualquer seca. Ele olhou para mim e disse: vou fazer brotar. A gente consegue cantar isso? Eu pedi para uma jovem que estava aqui no louvor. Se não, vou pedir para a jovem Priscila. A gente consegue? Cadê você? Cadê você? Corre para cá. Ah, mas você está de neném também? Ter neném é muito bom, né? Eu tenho neto, irmãos. Neto é melhor do que filho. Vocês vão ver quando vocês forem avós. Neto é um negócio incrível. Se você puder ficar de pé, porque talvez essa também seja a canção da sua vida. Galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais É a tua história, cara. pudesse imaginar. Você entende isso? Essa é a tua história, é a minha. O Criador vê uma flor a brotar. Olhai, os lírios cresceram no campo. E o Senhor nosso Deus nos tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. Escute isso. Se o pessoal da mídia puder interromper a transmissão, eu vou dizer para você porque que eu estou nessa casa hoje. Número 20. Você conhece o texto certamente. Diz assim, primeiro de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucos, isso é, 8 almas, se salvaram pela água. E agora eu vou para Gênesis capítulo 7, versículo 12. Então houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Houve um momento em que o Senhor olhou e disse assim: tem alguma coisa desencaixada com essa galera. Cara, essa galera está muito torta. Eles não estão tortos, eles estão muito tortos. E Deus precisava fazer alguma coisa. Mas ao mesmo tempo que Deus ia fazer uma sacudidela no mundo, Ele encontrou Noé e achou graça na vida daquele cara. E Ele disse assim: Noé, eu vou dar um projeto para você. E nesse projeto você vai desenvolver os próximos anos da tua vida. Nesse projeto você vai começar a preparar o que eu tenho para as próximas gerações. Eu imagino que Deus começou a falar com Noé. Sabe o que acontece, Noé? Porque do jeito que está não dá para continuar. E eu vou trazer uma chuva. Eu vou abrir as barreiras das águas nos céus e na terra. E vai vir água para todo lado. E Noé ouvindo, dizendo: tá bom, Senhor, ok. E Noé, esse é o projeto. Você vai fazer um barco de 3 andares, tanto de comprimento, tanto de altura, tanto de largura. Tem uma porta assim, uma janela assim. E Noé, ok, então, tudo bem. Mas Senhor, eu tenho uma pergunta. Pode falar, Noé. É sobre o projeto? Não, Senhor, o projeto eu entendi. Mas eu queria saber o que é chuva. Porque até aqueles dias não havia chovido. Era algo totalmente novo para ele. Então Deus estava recomeçando. E todo recomeço vai te pôr diante de algo novo. Algo que você nunca viu.
algo que você pensa que tem o domínio do projeto, mas vai ter um fator da equação que você vai dizer: Senhor, eu entendi tudo, mas sobre esse assunto eu não domino, porque eu nunca vi chuva, eu nunca vi as águas como você está falando. O que é isso? Então todo recomeço colocará você à frente de algo novo. Até aqueles dias não havia chuva. A nossa tendência, quando estamos diante de algo novo, é retroceder para aquilo que é confortável. Eu creio, e quem sou eu para falar em nome da igreja brasileira, mas eu observo as coisas. Eu sinto que há algo novo acontecendo no Brasil. Nós achávamos até o ano retrasado que a igreja, a política e tudo mais, agora a igreja brasileira, e de repente o Senhor veio e não fez do jeito que nós achávamos que ia acontecer, mas algo novo está surgindo. Sabe, crentes, homens e mulheres de Deus, que estão dizendo assim: eu vou parar de olhar para a terra e para as circunstâncias da terra, eu vou parar de acreditar que a minha esperança está na bolsa que vai ser vindo do Estado, e eu vou começar a olhar para os céus. O Senhor está preparando algo novo com o qual nós nunca lidamos. Vem algo novo sobre a sua vida, vem algo novo sobre a igreja brasileira, vem algo novo sobre a igreja do Campinho, vem algo novo sobre a igreja brasileira. Talvez nós não conheçamos o que está vindo, mas nós já sentimos o cheiro de terra molhada. Vocês estão comigo? Algo novo está chegando para varrer o Brasil. E aquelas igrejas que estiverem alinhadas com o projeto de Deus, elas vão fluir sobre esse algo novo. Mas aquelas igrejas que não estiverem alinhadas com o projeto de Deus, elas não vão suportar esse novo de Deus. Todo novo te coloca sobre situações que você tende a andar para trás, e isso é um recomeço. Eu gosto de Davi. Na verdade, nas minhas expressões, eu sou um pouco não sanguinário, mas eu gosto dessa coisa da coisa como é, né? Porque a gente, para ser politicamente correto, a gente muda tudo. Mas Davi, ele era um menino, um jovem, e você fica pensando nas fases de Davi. Eu penso que Davi teve 4 fases. A primeira fase é uma fase que eu já experimentei, que é a fase da bengala. Durante muitos anos, até ter uma prótese de média tecnologia, eu andava de bengala. Eu perdi várias, até que eu aprendi a fazer as minhas. Para quem não sabe, eu sou marceneiro. Então, Davi, a primeira fase de Davi é a fase do cajado. As pessoas dizem: não, cajado é para bater na ovelhinha, quebrar a patinha. Irmão, para com esse negócio. Cajado é para você se apoiar, andar em território difícil e ter um terceiro apoio. Cajado é bengala, irmão. Então Davi, ele teve a primeira fase, que é a fase do cajado. Quando ele andava em território hostil, em território pedregoso, ele precisava de um apoio. Quem aqui nunca precisou de apoio? Quem aqui nunca foi sustentado por alguém? Quem aqui estava quase tropeçando e de repente veio um irmão e foi como que um cajado na sua vida e disse assim: não, cara, você está caindo, mas eu suporto você, eu sustento o teu peso. Esses dias eu estava trabalhando no apartamento da minha filha e alguma coisa aconteceu e eu caí com a perna quebrando dentro da escada. Eu disse: me ajudem. E aí veio o suporte, veio o cajado me ajudar. Vocês estão comigo? Então essa é a fase que todo crente passa. A segunda fase é quando você já está maiorzinho, você já está um pouco mais maduro, um pouco mais abusado. E aí você já diz assim: vou começar a matar as formiguinhas, eu vou começar a pegar os leõezinhos e os ursinhos. Então ali é a fase da funda. Qual é a fase da funda ou da atiradeira antiga? É quando você vai no fundo do quintal e diz assim: eu preciso de um pedaço de tripa de carneiro, um pedaço de couro, eu vou fazer uma arma para mim. Sabe, essa fase é aquela fase que não tem microfone, que não tem plataforma. Eu comecei pregando no trem, irmãos. Eu fui tantas vezes até a Central do Brasil fazer a baldeação ali em São Cristóvão. E a Central do Brasil, a gente fechava os vagões e dizia assim: agora os demônios vão sair. Pregava. A gente pregava naquela praça ali que tem a Vila Lobos. Eu esqueci o nome da praça. A Kátia vai lembrar. Alguém sabe onde é? Oi? Largo da Carioca. Eu preguei muito no Largo da Carioca ali, cara. E tinha gente que ia bater na gente, outros queriam oração. Então essa é a nossa fase. É a fase que você não precisa de muito para fazer o que tem que fazer. Você vai no fundo do quintal, prepara suas armas e vai. Amém?
Mas Deus estava preparando um recomeço na vida de Davi. E o recomeço na vida de Davi veio disfarçado de Golias. Porque agora Deus não queria mais que Davi lutasse, o apoio dele fosse toda hora, estou quase caindo e vem alguém, estou quase caindo e vem alguém. Não, cara, essa fase tem que passar na tua vida. Deus também não queria que ele fosse o menino do fundo do quintal. Então agora Deus está transicionando Davi. E nessa transição, Deus esconde a próxima ferramenta da nova fase nas mãos de Golias. Então quem foi Golias? Pode falar gíria nessa igreja, pastores? Golias foi o bucha que Deus escolheu para levar a espada que Davi ia usar. Então Golias estava lá se sentindo, nossa, sou grandão demais. E Davi está dizendo, vem otário, porque o que está na tua mão vai ser meu. Então foi lá Golias. E assim, eu não gosto, e talvez eu nunca vá falar do meu passado para ninguém. Tem algumas coisas que a Cátia diz assim, fala, eu não falo. Fala, eu não falo. Porque Jesus me perdoou de todas as coisas. Mas certamente eu sou mais pecador do que você. Eu fui mais pecador do que você já é. Então, o que Golias estava fazendo? Ele apegava a boca dele e por 40 dias, eu acho que pela manhã e pela tarde, ele ia e dizia assim, ó, você... Pode falar, pastora? O Rodrigo está aqui? Ele olhava para Moisés e dizia assim, vocês são tudo frouxos. Não tem um macho aqui que vem de tete a tete. É tudo exército de banana que vocês são. Aí chega Davi e diz assim, não, mas peraí, o que é isso aí? Ah não, isso é um cara fortão, grandão, tá com a espada. E Davi deve ter pensado, nossa, é o bucha que Deus está trazendo para me dar a minha promoção. Então, o Davi vai lá e Golias lança uma palavra, você é um cachorro, cara. Ou melhor, você está pensando que eu sou um cachorro? Você vem contra mim com um pedaço de pau, com pedrinha. Você não está vendo quem eu sou? E você conhece a fala de Davi. Davi diz assim, ô Golias, eu não sei quem você é, mas eu sei em nome de quem eu estou indo. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Mas a Bíblia diz, depois você pesquisa, e é antagônico, parece que a Bíblia se contradiz. A Bíblia diz que Davi matou Golias sem usar uma espada, com uma funda e com uma pedra. Está exatamente assim, Davi matou Golias com uma pedra, ok? No verso seguinte diz que Davi matou Golias com uma espada. Aí eu pergunto, mas peraí, como é que ele morre primeiro com a pedra e depois ele morre com a espada? Aí eu vou dizer como é que o Edson viaja, como é que eu vou no cenário. Porque Davi, ele falou por 40 anos, por 40 dias. 40 é um número geracional. Significa dizer que acabou para aquele exército. Aquele exército para uma geração estava perdido. Aquele exército se tornou o que Golias falou, um exército de frouxos. Alguma coisa precisava ser feita. Por que eu sei disso? Porque no tanque de Betesda havia um homem aleijado, 38 anos. Se você considerar que pode ser 38, quase 39, porque a gente não sabe se ele tinha 38 anos e 11 meses. E você considerar o tempo de gestação, e se você considerar a hipótese que ele já nasceu daquele jeito, significa dizer que aquele homem estava beirando os 40, era a última chance dele. Então Jesus vai e pergunta para aquele homem, vem cá cara, fala o que você quer, no tanque de Betesda. Mas ele estava tão amargurado, porque eu não tenho uma perna. Se Jesus aparece para mim, vem cá, o que você quer? O que eu respondo? Uma perna, irmão. Eu estou no lugar de crescer perna. Aí aparece Jesus e pergunta, o que você quer? Crescer perna. Aquele cara estava no lugar de ser curado. E Jesus pergunta, o que você quer? E o que ele responde? Não, é porque é assim, é porque os outros, a igreja é ruim, é todo mundo egoísta. Porque, irmão, ele estava tanto tempo naquele lugar de cura que esqueceu o propósito pelo qual ele estava ali. Você tem que tomar cuidado para não esquecer o propósito pelo qual você está aqui. O propósito que você está aqui não pode ser nunca esquecido, porque senão você vai começar a escrever teologia de amargura. Mas Jesus curou aquele homem. Então voltando para os 40, o Golias falou por 40 dias. 40 dias é um número geracional, acabou, matou uma geração. Então o Davi vai e mata o Golias. Mas o exército estava emocionalmente, moralmente destruído. Aí ele vai, isso é o Edson pensando, né? Ele pequenininho, bota o pé no pé de Golias, pega a espada dele,
corta a cabeça, levanta, aponta para o povo de Israel, olha para a cabeça de Golias e diz: fala agora, bocão, abre a tua boca. Nessa hora, todas as palavras que Golias havia liberado voltaram para dentro de Golias, e aquele exército destruído passou a ser um exército corajoso, e eles foram e derrotaram os filisteus. Eu vou dizendo o que eu creio. Eu creio num Deus que tem o poder de perdoar o meu presente, o meu futuro, e tem o poder de apagar o meu passado. O meu Deus tem o poder de fazer com que o meu passado seja mudado, cara. Então não há nada que você tenha feito, não há nenhum peso, nenhuma amargura, nenhuma que esse Deus incrível não possa mudar. Então, todo recomeço geralmente vem disfarçado de tempestade. Você diz assim: nossa, mas que Golias incrível, ele é grande mar, não vai dar. E Deus está dizendo: mas filhão, eu estou escondendo dentro do Golias, na mão dele, eu estou escondendo dentro da tempestade a jurisdição nova, o lugar novo que você tanto pediu para mim, que você sonhou. Lembra que você foi ungido para isso? Pois é, está ali dentro. E a gente, com medo de Golias, rejeita as tempestades e não muda de fase. Irmão, eu aprendi uma coisa, na caserna e fora dela: a gente não dialoga com Satanás. Não tem, é diálogo zero. É ir para cima. E minha mãezinha, que já foi recolhida, ela dizia assim: a comida ruim a gente come logo, irmão. Amém? Então deixa eu te falar uma coisa, vamos para cima. Eu não sei o que está te esperando na segunda-feira, mas vai com força, cara. Vai, assim, não sei se é pecado falar isso, né? Mas vai com raiva. Vai com uma raiva santa, irmão. Bota força nessa tua alma aí, te levanta e vambora. Porque Deus está esperando que você reaja, mano. Deus está esperando que você se levante e diga assim: Golias, tu está vindo contra mim com essa lança grandona, que tu não sabe que você é só um portador, você é o bucha. O que você está trazendo contra mim é o que eu vou cortar a tua cabeça. O recomeço, então, em geral, vem escondido dentro de algumas tempestades. Isso é muito importante. Eu gosto de pensar muito numa frase do pastor Jocélio. Ele diz que o conforto ameaça a missão. Então entenda uma coisa: se você ficar muito bem na fita, ficar muito confortável e parar, sabe o que Deus vai fazer? Ele quer que você ande na missão. Ele vai tirar o conforto. De vez em quando eu estou bem lá, sabe? Eu sou um pastor muito querido pela minha igreja, eu estou lá há 25 anos, o pessoal me ama demais. Sabe um pastor assim, modéstia à parte, eu sou amadão demais, né? Aí eu me sinto, né, amado, esposa cuida de mim. Duvido que você tenha uma esposa que bota café como a minha. Bota nada. Minha esposa hoje passou 4 camisas para mim. Qual esposa que faz isso? Eu escolhi entre as 4. A gente fica no conforto, né? Tudo ar-condicionado, eu saio só no arzinho. Se eu ficar muito confortável, eu esqueço da missão. Então o que Deus faz? Filhão, eu até te dou conforto, mas você esqueceu da missão. Então foi o seguinte: vou tirar o conforto, vai andar de Fusca. Eu tive, não vale rir, tá? Pastor Rodrigo, você não vai usar isso contra mim, mas eu tive mais de 57 carros. 57. Fora as motos. Mas pensa assim, era terrível, porque era um mais velho do que o outro. Era assim, passava um mês, não dá para fazer as compras. Aí eu vendia o carro para fazer compra, e o que sobrava eu comprava um carro velho. Até que chegou numa hora, irmão, que não dava mais para vender o carro. Aí eu vendi o carro para um pipoqueiro. O último carro, assim, o carro mais velho que tinha, sabe? Ele me pagou tudo em nota de R$2, ou de 1, não me lembro, me pagou tudo. Aí eu falei para ele assim, qual era o nome dele? Maurinho, né? Eu falei, tomara que não saia do meu voz, não ele vai ouvir. Eu falei assim: Maurinho, faz o seguinte, deixa o teu carro comigo, que agora é teu, que eu vendi. Era um Fusca meia podre, irmãos. Tem um 65, 67, meia podre. É um Fusca meia podre. Porque eu preciso comprar um outro carro. Aí ele: tá bom, Edson, não tem problema não. Eu peguei aquele paco de dinheiro, guardei, né? Nossa, quanto dinheiro para o meia podre. Quando eu abri a janela no dia seguinte, que o carro dormia do lado de fora, roubaram o carro. Meu Deus. O Maurinho era meu líder na juventude, na coisa dos jovens.
Aí eu falei, Mauro, você não sabe o que aconteceu? Roubaram o Fusca que eu te vendi, cara. Mas faz o seguinte, entra aqui em casa. E eu já tinha dado entrada num carro velho, num Passat, todo remendado com fibra, com saco de cimento. Aí eu falei, mas entra aqui em casa. E cara, escolhe o que você tem para levar, porque eu vou te pagar. Aí ele pegou a única televisão, o videocassete. Eu dei tudo. Mas escuta isso. O que você não sabe dessa história é que 2 anos antes eu havia ficado rico. Porque eu me envolvi numa situação com um cara que tinha um escritório nos Estados Unidos. E ele ficou com muito medo e começou a me bancar o meu tratamento. Foi ele quem arrancou a minha perna. Eu perdi tudo em 1 ano. E o que tinha ficado eram esses pequenos utensílios domésticos. Foi tudo embora. Então, nós ficamos totalmente desconfortáveis. Eu, a Kátia e a minha teté, que hoje é a pastora Stephanie. Sabe o que a gente fazia nessa época? A gente subia a estação de Oswaldo Cruz, ia com os folhetinhos, a teté de colo, né? 2 aninhos, 1 ano e pouco. Jesus te ama, Jesus te ama. Aí os crentes da nossa igreja, que Batista é fogo, né? Os crentes da minha igreja dizem, mas não pode, essa menina vai ficar doente, está sereno. E a gente, Jesus te ama, Jesus te ama. Porque quando Deus tira o conforto, a única coisa que fica é a missão. E a gente ficava lá dizendo, Jesus te ama. Não foram poucas as vezes que a gente tinha que pedir dinheiro emprestado para comprar aquele pozinho que mistura na água para fazer bactéria morrer. Eu esqueci o nome. Amoxicilina. Foram poucas as vezes. Então deixa eu te contar uma coisa. Cuidado com o conforto. Porque pode ser que o conforto esteja parando você. Você quer ser próspero? Eu também quero. Na verdade eu sou. Mas jamais abandone o amor ao Senhor. Jamais perca a sua simplicidade. Deixa eu te falar uma coisa. Deus ama aqueles que amam o órfão e a viúva. Deus ama, sabe, de vez em quando bate. Eu já ando no carro com o dinheiro preparado para dar para as esmolas. Sabe, às vezes dá vontade de fechar o vidro, mas esses últimos dias Deus tem aberto, abre o vidro. Mas a pessoa é cracuda, mas abre o vidro, porque o cracudo também tem fome. O cracudo também tem sede. O cracudo também precisa vestir. Abre a janela, dá os R$2. Mas Senhor, ele vai gastar no crack. Isso já não é problema teu, é problema meu. O teu problema é você não fugir daquele que te pede. Vocês estão comigo? Então, geralmente, o conforto, como diz o pastor Juscelio, tão bem dito, ele pode ameaçar a tua missão. Recomeços podem parecer solitários, mas nunca são. Porque num recomeço, Deus vai levantar pessoas chaves para colar com você. Deixa eu te contar uma coisa. Quando Noé entrou na arca, não entrou só Noé. Entrou Noé e a sua família. Provavelmente antes, na construção da arca, teve uma galera ajudando. Eu acredito que havia mais gente ajudando, por amizade e tudo mais. Mas quem entrou na arca foi a família. Eu costumo dizer que eu tenho uma grande família. Alguns são consanguíneos, outros não são consanguíneos, mas nós precisamos cravar uma bandeira nesse lugar. Uma bandeira na IBVV, uma bandeira onde o povo de Deus se reúne para dizer assim, nós somos família. Agora não se iluda, toda família tem suas tretas, irmão. Então de vez em quando vai ter uma treta, faz parte. Um dia o Thomas perguntou assim para mim, pastor Rodrigo, Edson, qual é a maior virtude da tua igreja? Eu falei, essa é fácil, nós somos uma família. E ele, qual é o maior problema? Eu falei, é a mesma coisa que nós somos uma família. Aí ele ficou meio bugado assim, ele falou, nossa, nunca ouvi isso. Por quê? Porque toda família tem seus momentos, irmãos. Amém? As pessoas acham, não sei se é assim aqui, mas lá na igreja eu tive que desmistificar isso. Vem cá, Kátia. Vem cá. Ela odeia essas coisas, né? Mas como é que as pessoas acham que a gente chega em casa?
tem outros dias que eles chegam em casa bicudo um com o outro. Mas glória a Deus, porque eles chegam. Amém? Quantos anos de casado vocês têm? 9. Não, 19 já é uma moral, né? 19 é um negócio forte. Eu vou fazer 36. Pode fazer assim, uau. É forte, né, Brasil? Mas vamos lá. Então, por que eu quero falar de família? Porque nem todo mundo que recomeça com você necessariamente vai ficar com você. E aqui eu quero... Dá para ouvir daí não? Aí atrás não, né? Não, tá. Então deixa eu trocar de braço, porque esse não está aguentando. Você aprendeu na escolinha dominical, não aqui, porque aqui é outro papo, mas na maioria das igrejas, que Noé deixou a arca, tomou um pileque, ficou peladão, foi para a rua, fez vergonha, e aí o que fez? Cão foi e fez aquele negócio todo. Não é isso que você aprendeu? Você aprendeu errado. Noé nunca ficou nu na rua. A Bíblia diz que ele entrou na tenda dele, e lá ele tirou a roupa. Irmãos, a tenda é um apontamento para o lugar da intimidade. Na intimidade você pode ficar despido. Lá em casa nós temos chave no nosso quarto. Os nossos filhos, na verdade eu tenho um filho que mora comigo, mas até 4 anos atrás os nossos filhos moravam conosco. Nós nunca passávamos a chave, porque eles sabiam que para entrar no nosso quarto tinha que bater. Por quê? Porque todo filho tem a chave do quarto. E pelo fato dele ter a chave do quarto, ele não pode usurpar desse direito para ver a nudez dos pais. Só que Cão, ele tinha também a chave do quarto, vamos colocar dessa maneira. E exatamente porque ele tinha a chave do quarto, porque ele tinha o acesso, que ele não podia usurpar da nudez do pai. Mas ele pega uma fraqueza do pai, ele pega um momento de fraqueza. Eu não estou aqui defendendo eu particularmente desse dia, quase 30 anos atrás, há mais de 30 anos atrás, a gente não bebe nada de álcool, nada, nem veladamente, nem quando estamos sozinhos ou quando estamos acompanhados, vinho, nada, a gente decidiu não beber. Pastor, porque está na Bíblia? Não, porque nós somos inteligentes, porque a gente viu os nossos pais se acabarem no álcool, então nós não queremos fazer isso. Decisão nossa, cada um faz o que quer. Mas a verdade é que Noé estava ali numa fraqueza, e Cão aproveitou da fraqueza de Noé e entrou na intimidade. Então tem alguns filhos que entram e batem na porta para entrar, e tem outros que ficam esperando a fraqueza para entrar e ver a nudez. Vocês estão comigo, sim ou não? Por que eu estou falando isso? Porque esses dias meu pai é vivo, e meu pai tem 86 anos. E eu sei que surgiu um assunto de política lá, a gente está conversando. Até que eu cheguei para meu pai e falei assim: pai, eu sou um pastor, mas você não acha que tem coisas na minha vida que eu me envergonho? Eu tenho coisas na minha vida que eu me envergonho. Não é que é pecado, como você está imaginando, mas é que eu me envergonho. Que eu gostaria de, na minha imaturidade, não ter feito, não ter falado, não ter... Irmão, você xinga? Quem xinga aqui? Ninguém, né? Eu também não, por fora. Mas por dentro, irmão. Por dentro eu tenho que... Então assim, eu sei que você xinga por dentro. Então tem uns xingamentos por dentro que eu gostaria de não ter xingado. Por fora eu já me treinei, mas por dentro eu ainda estou em treinamento. Então eu falei: pai, tem coisa que eu... Então deixa eu te contar uma coisa. Não use jamais da fraqueza de ninguém para mostrar nudez, porque isso trará maldição para a sua vida, trará maldição para a próxima geração que descender de você. Porque uma coisa é você... Ah não, eu vou encobrir o fulano ali. A gente não está aqui para encobrir ninguém, irmão. Nem você, nem pastor Rodrigo. A gente está aqui para confrontar, não para afrontar. Mas, sobretudo, nós estamos para cobrir. E lá na minha igreja, quantas vezes eu fui coberto na minha nudez, nas minhas fraquezas. Um dia, eu não posso falar o nome do profeta, que ele é muito conhecido, mas o Rodrigo sabe disso. Teve um cara que foi muito perverso com a minha filha. E minha filha é muito preciosa, quem conhece a Stephanie, né? A pastora Stephanie. E eu estava lá em Nova Iguaçu, no carro, as meninas no médico, e eu planejando de como ia matá-lo.
como ia matá-lo. Eu falei, eu dou ré, atropelo, espero, tiro a placa, fazendo os planos, né? Porque ele foi muito perverso. Aí eu liguei para o meu pastor, falei, meu pastor, você não vai gostar de ouvir o que eu estou falando para você, mas eu tô virado no Siri aqui. E eles oraram comigo, acionaram outros pastores. É claro que eu não ia fazer isso, mas eu estava pensando fortemente. Quando que isso foi para a internet? Quando que você soube disso? Ninguém nunca soube disso, exceto o Rodrigo, há uma semana atrás. Por quê? Porque amigos não expõem, amigos cobrem a nudez. Amigos não têm prazer em ver a nudez e dizer assim, ha, 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 ha. Os amigos vêm, se preciso for, tiram a roupa e cobrem a nudez. Amém? Talvez seja a hora da igreja brasileira parar de expor. Sabe, eu não gosto dessas coisas na internet, que briga daqui, expõe um, fala mal de outro, porque aquilo ali leva do nada para lugar nenhum. Nós precisamos começar. Alguns anos atrás, um menininho pulou, lá na igreja tinha uma treliça muito igualzinha a essa aqui, ó. O garotinho de, 11 anos, Kátia, subiu e eu acho que ele gostava de uma menina. A menina falou, pula daí. Ele pulou e esqueceu de tirar o dedo. Aí ele pulou e o dedo ficou, dedão. E a igreja ficou empolvorosa, porque a gente estava fazendo uma ação social, tinha um orfanato lá, e ficou todo mundo sem saber o que fazer. Sabe o que eu fiz? O pastor da igreja, né? Tirei minha camisa, mostrei o shape, enrolei o dedo do garoto, arrumei uns gelo nos vizinhos, e fomos aqui para o hospital, irmão. 6 horas nessa, eu sei que a gente conseguiu recuperar o dedo do garoto. Então, às vezes, até a nudez é para o bem, não para o mal. Vocês estão comigo, sim ou não? Chegou a hora de nós cobrirmos a nudez dos nossos irmãos. E todo recomeço, pessoas que vão estar com vocês, algumas vão estar até o final, mas outras vão dizer, haha, eu vi a tua nudez. Essas pessoas você tem que entender, elas estão lá porque elas precisam estar lá, para que você amadureça sabendo que alguns estarão contigo e outros não estarão. Vamos avançar um pouquinho mais. Em um recomeço, você precisa das medidas. Diga assim, medidas do projeto, mas nunca do controle. Por quê? Porque se você tiver o controle, e no projeto de Noé havia tudo menos leme. Porque se ele te der o controle de novo, porque é um recomeço, não é um começo, você vai voltar para o mesmo lugar. É a tua tendência. Então quando você está recomeçando, Deus te dá um projeto, te dá tudo, mas assim, timão não tem no barco, leme não tem. Por quê? Porque se eu botar, você vai voltar para o lugar que você saiu. Eu não quero te tirar de lá. Vocês estão comigo, sim ou não? Então entenda uma coisa, aprenda a perder o controle. Eu estou aqui nervoso, irmão. Quero saber como está o culto lá da minha igreja. Estou quase mandando WhatsApp, pedindo para mandar vídeo. Por quê? Porque a gente quer controlar. E Deus está dizendo, aprenda a perder o controle. Então, em um recomeço, você não vai ter o controle, mas você vai ter um projeto. Eu quero terminar, quase pelo menos, dizendo assim. Eu falei para vocês que eu sou marceneiro, né? Marceneiro não, eu sei dar uns pregos. Conheço de madeira, já trabalhei bastante, mas eu não posso dizer que sou um marceneiro. Mas eu conheço de madeira. Então quando eu vejo essas notícias arqueológicas, não, porque acharam a silhueta do barco. Irmão, para mim aquilo e nada é a mesma coisa. Eu vou dizer para você, porque em um recomeço, não existe espaço para prisões emocionais. O barco, eles ficaram se você fizer as contas, dá mais ou menos 1 ano, né? Que eles ficaram dentro do barco. Então, era desagradável. Mas depois de 1 ano, você dentro de um lugar, você acostuma com aquilo. E você pega um valor afetivo aquilo. Pode ser até feio, mas você pega um valor emocional, afetivo. Até que ele diz assim, sai do barco. Não, senhor, mas está gostosinho, agora que eu estou acostumando, tá bom. Cheirinho de madeira velha. Não, sai do barco. Eles tiveram que sair do barco, mas não é esse o ponto. Conhecedor de madeira como eu sou, e a gente lida com lareira, eu já tive fogão a lenha, então a gente sabe o valor de uma boa madeira, por exemplo, para queimar. O mundo inteiro estava encharcado. Onde havia a única madeira seca? Na arca, do lado de dentro.
Então, quando Noé precisava de uma boa madeira e uma madeira seca, ele ia onde? Desmontar o objeto que o salvou. Agora você imagina o seguinte: o cara está apaixonado por aquilo, nossa, foi a salvação do mundo, a salvação da família, e Deus diz assim: vai lá e desmonta. Porque ele estava recolonizando o planeta. E a tenda, a estrutura da tenda é feita de madeira. Então, ele precisava estruturar, vamos dizer assim, a sua casa com equipamento, com material da arca. E marceneiro, como eu sou, e Noé deve ter ficado bom em madeira, certamente ele usou todas as madeiras, porque ali estavam as madeiras boas, as melhores. Madeiras já curadas, madeiras já preservadas, madeiras já que não tinham o verde de terem sido cortadas há pouco tempo. Agora, por que eu digo isso? Porque a arca pousou ou repousou sobre um lugar chamado Ararat. Se você pesquisar, Ararat significa um conglomerado de rocha. Então, qual era o destino de Noé? Pousar sobre a rocha. Isso te lembra alguma coisa? A mim me lembra alguma coisa. E todas as vezes, e agora, Noé precisava fazer a sua tenda e a tenda da sua esposa. Amém? Isso faz sentido? Todas as vezes que Noé ia se relacionar com a sua esposa, ele se abrigava dentro da tenda, feito da estrutura do barco que repousou na rocha. Irmão, qual é a estrutura da tua casa? Foi tirada da onde está a rocha ou foi tirada do YouTube? Do blogueiro conselheiro sexual ou do blogueiro conselheiro emocional? Você tem que ir na rocha e estruturar a tua casa, estruturar o teu lar, para que tudo que acontece ali embaixo daquele cuidado, daquela proteção, seja da parte de Deus. Amém? Senão você vai ter valores e princípios que não vieram da rocha, vieram de qualquer outro lugar. Então, todas as vezes que Noé precisava de madeira, ele ia lá, porque se foi difícil entrar no barco, talvez tenha sido mais difícil sair dele. Porque o Senhor sempre levará você, em recomeços, a lugares sólidos. Vocês entendem isso? Pastor, por que você está falando isso? Porque eu percebo que não só vocês, mas a minha igreja e muitas igrejas que eu tenho acesso, estão sendo direcionadas a lugares sólidos, a lugares da mensagem da cruz, a lugares que não negociam valores, a lugares que nós precisamos, não é retornar nostalgicamente, mas a celebrar, porque são lugares atemporais. Escute isso. Toda pessoa que recomeça, ela, não quem começa, mas quem recomeça, se ela vence o recomeço, ela se torna um especialista naquilo que recomeçou. Esses dias eu estava no shopping, e quando eu falo esses dias, eu tenho 56 anos, então 3 anos para mim esses dias, né? Esses dias eu estava no shopping e vi uma senhorinha na cadeira de rodas sendo empurrada pela filha. Eles me viram, eu ando assim por uma questão de percepção de equilíbrio. Então para mim é interessante que eu ande com a prótese exposta, porque a minha percepção de equilíbrio aumenta, pastor. E a filha da senhorinha começou a perguntar para mim: como é que faz? Como é que anda? Porque a senhora tinha amputado a perna. Ela olhava para mim como um especialista em superar uma dor. Alguns de vocês estão recomeçando. Aqueles que vencerem serão procurados por outros e vão perguntar para você assim: como é que você venceu? O que é que você fez? Como é que você conseguiu? Porque para eles você se tornou um especialista em superar as dores, um especialista em recomeçar, não retroceder e vencer. É por isso que Paulo vai dizer em uma das suas cartas, se não me engano, Coríntios, que com a mesma consolação que ele foi consolado, agora ele consola. Paulo se transformou num especialista em consolar pessoas, porque ele passou pela dor, ele passou pelo escárnio, pela rejeição, venceu, e agora está dizendo: pode vir, filhão, que eu sei o que é isso e eu vou consolar você. Vocês estão comigo? A gente está chegando no final do ano, e final do ano é muito marcado por
essa ideia de recomeço. Mas na verdade, no meu coração, eu tinha preparado outra palavra, eu tinha pensado em outra coisa. Isso aqui eu comecei a manejar essa palavra hoje pela manhã. Mas no meu coração, alguns de vocês vão recomeçar hoje. E eu queria ter a alegria de poder celebrar esse dia com você. Quando eu fui envolvido naquilo que me ceifou a perna, eu estava trabalhando, e daí a minha mãezinha, meu pai, nós tínhamos a nossa casa, eu e Kátia éramos casados, né? Mas a minha mãe falou assim: vem para cá, Kátia, porque a gente vai ajudar a cuidar do Edinho, que era eu. Na verdade, os meus pais achavam que Kátia, nós tínhamos 2 anos de casado, ia me deixar, porque nós não tínhamos filhos ainda. E quem quer ficar com um homem sem uma perna, recém-casado? Sabe o que eles fizeram? Eles fizeram rampas na casa. Porque na cabeça deles, eles fizeram isso de boa intenção. Eu era o Edinho que ia andar de cadeira de rodas. 2 meses depois eu estava andando de pé. De um jeito meio mais torto do que eu estou. Mas eu estava andando. Eu não sei qual é o tipo de rampa que fizeram para você, bem intencionados. Mas eu quero te desafiar, levantar e andar. Pode ser torto, pode ser mancando, mas você não vai ficar parado. Tem uma canção que chama Amigo. Como é que é, Kátia? Aquela canção da... A gente consegue cantar essa canção? Tem a moça do bebê? Tadinha da moça do bebê. Tem a moça sem bebê, não? Tem um moço? Ah, tá aqui a moça do bebê, né? Pois é, irmã, isso aí, ó. É bênção. Por que eu quero cantar essa canção? Porque você tem um amigo. E se você tropeçar, ele vai te suportar. Se você não conseguir, ele vai dizer: vamos recomeçar de novo. Até você conseguir. Fica de pé. Deus está fazendo algo bonito nessa casa. Não hoje, nesses dias. Tem uma próxima fase escondida nesse recomeço.